em Marcos 4,35, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: vamos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. A narrativa bíblica aqui diz que Jesus estava com os discípulos e Jesus convidou os discípulos para passar para a margem do lago, na verdade. Para a margem de um lago. Jesus convida os discípulos para passar para a margem de um lago. E Jesus diz assim: olha, vamos passar para outra margem, a margem de um lago, desse lago. Porque do outro lado era a cidade dos Gadarenos. A Bíblia diz que os discípulos foram com Jesus, porém, no meio do lago, a Bíblia diz que se levantou uma tempestade tão grande, uma tempestade tão terrível, que os discípulos, em sua maioria, a maioria dos discípulos de Jesus, nós sabemos isso pelo relato bíblico, eram homens experientes com a pesca, eram homens que estavam habituados a pescar, homens que estavam habituados a passar noites e noites no mar, passar noites e noites nos mares, enfrentando tempestades, enfrentando grandes ondas, homens que estavam acostumados a velejar nos momentos mais perigosos. Mas a palavra está dizendo que aqui em Marcos 4,35 e em Mateus também, capítulo número 8, a palavra diz que a tempestade foi tão grande, a tempestade foi tão terrível, que esses homens, Pedro, Tiago, João e todos os outros discípulos, ficaram desesperados, ficaram apavorados, ficaram angustiados, ao ponto de Jesus, estando dentro do barco, eles dizerem para Jesus: Jesus, acorda, mestre, acorda, o Senhor por acaso não se importa que nós venhamos morrer? O Senhor por acaso não se importa com essa tempestade que está para nos matar? Enquanto a tempestade está se levantando, enquanto as águas estão entrando dentro do mar, aqui dentro do barco, as águas estão entrando dentro do barco, o Senhor está dormindo. A Bíblia diz que Jesus estava na popa do barco. Aqui há um aprendizado muito importante. Eu peço que você não saia, para que você ouça essa palavra. Ouça agora isso. Preste bem atenção. Se tem uma das coisas que a palavra de Deus já me ensinou, se tem uma das coisas que eu aprendi na minha vida, é que apesar das tempestades, apesar dos furacões, apesar de toda a tribulação, apesar do teu barco estar em meio à tempestade, pode soprar o vento forte que for, pode soprar o vento forte que seja, eu quero dizer que se apesar de tudo isso, Jesus está no teu barco, essa é a garantia de que você não vai morrer e de que o teu barco não vai naufragar. Recebe essa palavra, porque essa palavra é de Deus para a sua vida. Essa é a garantia. Se Jesus está no teu barco, se Ele está no teu barco, essa é a garantia de que você não vai morrer e de que o teu barco não vai ser sucumbido, de que a tempestade não vai matar você. Porque se Jesus está no barco, Ele é a garantia que o barco não vai afundar. Os discípulos estavam apavorados, os discípulos estavam amedrontados. Claro, a maioria deles, como eu já disse aqui, eram pessoas experientes, muito experientes. A maioria deles eram pessoas experientes, pescadores, pessoas acostumadas a velejar, pessoas acostumadas a pescar, muito experientes. Porém, eles ficaram desesperados. Acredito eu, conjecturando, imaginando
que naquele dia, em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, aqui onde nós lemos inicialmente, acredito eu que os discípulos tentaram de tudo. Acredito que Pedro deve ter usado a experiência dele. Acredito que João, Tiago e todos os outros discípulos usaram as experiências que eles tinham com o velejamento, as experiências que eles tinham obtido no alto mar. Mas de nada adiantou. Quanto mais eles faziam, mais a tempestade parecia assustá-los. E aqui nós aprendemos que muitas vezes isso acontece conosco também. Muitas vezes isso acontece com você. Muitas vezes isso acontece com você, acontece comigo. Quantas e quantas tempestades se levantam contra nós, e nós, por meio da nossa experiência, muitas vezes com o nosso dinheiro, muitas vezes com a nossa própria força, nós queremos dar um fim nessa tempestade, nós queremos resolver as tempestades do nosso jeito. E aí, quando a gente quer resolver as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, o resultado é frustração, cansaço e prejuízo. Por quê? Porque acredito que Pedro, Tiago e João, sendo pessoas experientes, eles pegaram tudo que havia ali dentro do barco, talvez e começaram a jogar fora para poder o barco poder se manobrar de melhor forma. Porém, tudo que eles fizeram foi frustrado. Tudo que eles fizeram não teve sucesso, até que eles tomaram a atitude correta. Preste atenção nisso. Outra coisa que eu aprendi, eu digo para você, que o Espírito Santo de Deus nos diz para mim e para você nessa noite. Preste bem atenção. Tomar a atitude correta diante das tempestades pode decidir o quanto a tempestade vai durar na sua vida. Entenda isso. Muitas vezes a gente está diante de uma tempestade, você está diante de uma tempestade e tomando atitudes erradas. E tomando atitudes que para você parecem certas. Mas você sabe qual é a atitude certa para qualquer situação? Você sabe qual é a atitude mais certa em todas as situações? A atitude mais certa é sempre buscar a presença do Senhor Jesus e colocar a situação na mão dele. Não vai adiantar nada se angustiar, não vai adiantar nada ficar desesperado, desesperada, não vai adiantar nada ficar se entupindo de remédio para dormir, não vai adiantar nada ficar choramingando pelos cantos. O que você tem que fazer diante das tempestades, dos furacões, das tribulações, ao invés de ficar choramingando, ao invés de ficar triste e cabisbaixo, é levantar a sua cabeça e dizer como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra ao meu favor. Essa é a atitude correta. Você está entendendo? Os discípulos, depois de terem se desgastado, os discípulos, depois de terem se desgastado psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, você sabe o que foi que os discípulos fizeram? Finalmente eles tomaram a atitude correta. Finalmente. Só que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, o Senhor não se importa que a gente venha perecer. O Senhor não se importa que a gente venha morrer. Sabe, amado, muitas vezes as tempestades, muitas vezes as tribulações, muitas vezes as aflições das nossas vidas, a gente vive elas com tanta intensidade, e esse é o problema. Quando a gente vive intensamente o nosso problema, a solução ela fica muito pequena e o problema fica gigante. Quando a gente vive intensamente o problema, a gente acha que só o nosso problema que é grande. A gente acha que só os nossos problemas que são maiores. A gente vive tão intensamente o problema que a circunstância termina anulando a nossa fé.
termina anulando a nossa fé. Nesse momento, aqui em Marcos, no capítulo de número 4, versículo 35, os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, o Senhor não se importa que a gente venha perecer? E é exatamente assim que muitas vezes acontece. A gente está passando por certas situações e a gente diz assim: meu Deus, parece que quanto mais eu oro, como dizia minha avózinha, eu sempre lembro das palavras da minha avó. A minha avó dizia: quanto mais a gente reza, mais o cão aparece. Era assim que a minha avó dizia. Mas hoje eu entendo que o diabo não se importa com reza, porque reza é só repetição. O diabo tem medo de oração. Se você é um homem de oração, se você é uma mulher de oração, pode ter certeza que o diabo, ele te enxerga como uma ameaça. E se você é um homem de oração, uma mulher de oração, pode ter certeza que você é uma pessoa vitoriosa. Porque eu nunca vi uma pessoa que é de oração ser uma pessoa derrotada. Jesus é vitorioso porque ele sempre orava, porque ele tinha uma vida de oração. E você é vitorioso, e você é vitoriosa quando em meio às piores circunstâncias da sua vida, mesmo o vento soprando forte, mesmo a tempestade batendo forte no seu barco, você dobra os seus joelhos para orar, porque você crê que Jesus está no teu barco, e se Jesus está no teu barco, você não vai sucumbir nem naufragar. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então, meu querido, minha querida, não fique achando que Deus não se importa, porque muitas vezes a gente diz isso. Não, Deus parece que não ouve a minha oração. Quanto mais eu oro, mais as coisas pioram. Quanto mais eu busco a Deus, as coisas pioram. Não acredite nisso, isso é uma mentira do diabo. Quanto mais você ora, as coisas não pioram. Quanto mais você ora, mais as coisas melhoram. Porque aquele que recebe a tua oração, é Ele responsável por te dar a resposta e fazer o resultado que você espera. Aleluia. Quanto mais você ora, mais as coisas melhoram. Tem uma frase muito popular que diz assim: ora que melhora. Há um tempo atrás tinha muito em adesivo de muitos carros com adesivo: ora que melhora. E é verdade, isso é fato. Mas a questão aqui é, em Marcos 4, versículo 35, os discípulos dizem para Jesus: o Senhor não se importa. Eu quero dizer para você, por mais escura que seja as noites que você esteja passando, por mais assombrosas que sejam as noites, por mais solitários que sejam os dias, eu quero dizer para você que Jesus se importa com você. Jesus se importa com você, com cada detalhe da sua vida. Jesus se importa, Ele te guarda, Ele te protege. É exatamente por isso que você está aí agora, saudável. É porque Ele guarda a tua casa, a tua família, que você não pegou coronavírus, a tua família não pegou coronavírus. E se pegou coronavírus, pode ter certeza, põe o teu joelho no chão, começa a orar, e pode ter certeza que Jesus vai curar. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos dizem assim: mestre, o Senhor não se importa que a gente esteja perecendo aqui? O Senhor não se importa que nós venhamos morrer? Ah, queridos, Jesus passou 3 anos e meio andando com esses discípulos. Esses discípulos viram Jesus curar cegos. Eles viram Jesus curar aleijado, leproso, ressuscitar os mortos. Eles viram tudo isso. Mas ainda faltava a eles viver um momento ímpar que eles ainda não haviam vivido. Até então, Jesus tinha dado vista a cegos. Até então, Jesus tinha ressuscitado os mortos. E isso é maravilhoso. E existe um grande problema quando a gente acha que já conhece Deus. Quando a gente acha que já conhece Deus. O problema é quando a gente se acostuma.
A gente acha que já conhece Deus. Ah, eu já sei como que Deus age. Eu já sei como que Deus faz. Eu já sei o que Deus vai fazer. Isso é um problema. Se você bem ouvir esse meu conselho, pratique, que eu estou lhe dando na orientação do Espírito Santo. Nunca se acostume com Deus, porque Deus nunca fará você se acostumar com Ele. Nunca se acostume com Deus, porque Deus nunca fará você se acostumar com Ele. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Queridos, se você ler aqui, abra Marcos 4,35, você vai ver que quando os discípulos acordam Jesus se levanta, repreende o mar, repreende as águas, repreende a tempestade. Os discípulos olham um para o outro e dizem assim: quem é esse que até o mar lhe obedece? O vento e o mar lhe obedecem. Se você acha que já conhece Deus, se você acha que já conhece Jesus, se você acha que já sabe como é que Deus faz, eu quero dizer para você que Deus vai te surpreender a cada dia mais. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus que surpreende. Se você acha que já viveu tudo, se você acha que a sua história já não tem mais o que viver de novo, eu quero dizer para você que Deus tem capítulos novos e melhores da sua história para mudar a sua casa, a tua família e a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Entenda isso. Os discípulos ficaram olhando um para o outro, admirados, dizendo assim: quem é esse que até o mar e o vento, ou seja, as águas e o vento, lhe obedecem? Quem é esse? Tem muito mais de Deus para as nossas vidas. As coisas não acabam por aqui. Eu sei que no momento as coisas parecem difíceis. Eu sei que no momento as coisas parecem meio embaçadas. Eu sei que no momento as coisas parecem ruins. Mas eu quero dizer para você: tenha calma, fica tranquilo. Quem está no controle não é Bolsonaro. Quem está no controle não é Lula. Quem está no controle não é Dilma. Quem está no controle não é Trump. Quem está no controle não é nenhum governante humano. Quem está no controle é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem está no controle da tua vida. E se é Ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Porque é o Senhor quem está no controle, Ele não perde o controle. Você está guardado, você está protegido. As tuas orações têm subido sim à presença do Senhor. O Senhor tem te ouvido. Mas é importante a maneira como você se comporta diante da situação. Os discípulos olharam e disseram assim: o Senhor não se importa que a gente venha perecer, o Senhor não se importa que a gente venha morrer. Querido, Deus se importa comigo, Deus se importa com você, Deus se importa conosco, Jesus se importa sim. E é exatamente por isso que o seu barco ainda não afundou, o meu barco ainda não afundou, porque Jesus está no barco. Marcos 4,35 aqui, onde nós lemos no início, nós aprendemos que se Jesus está no barco, Ele é a garantia de que o nosso barco não vai afundar, de que nós não vamos naufragar. Se a nossa fé está depositada nele, se a nossa fé e esperança está depositada no Senhor, deposite a sua fé e esperança no Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos. Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, vocês não têm fé ainda? Aqui eu quero abrir parênteses para dizer para vocês, amados, que biblicamente houveram duas situações em que Jesus repreendeu as pessoas. Jesus repreendeu em duas situações as pessoas. Primeiro, quando as pessoas não demonstravam fé. Isso chateava demais o Senhor Jesus. Isso entristecia demais o Senhor Jesus. E segundo, quando ele encontrou os cambistas, os mercadores, vendendo lá no templo. Quando Jesus encontrou os cambistas, os mercadores, vendendo lá no templo. Ou seja, biblicamente essas duas situações chatearam Jesus.
que foi quando os homens estavam vendendo, fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, um lugar de comércio, e é errado ficar manipulando, fazendo da casa de Deus comércio. Jesus repreendeu os cambistas. E a segunda situação foi aqui no mar, e depois com o pai do jovem lunático, que não tinha fé. Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Ou seja, é nítido que a Bíblia fala que Jesus, ele ficou chateado pelas pessoas não demonstrarem fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E entendo o seguinte: eu não sou judeu, eu sou cristão. Mas para você entender um pouco sobre o que Jesus fala, sobre as parábolas de Jesus, para você entender um pouco, para nós entendermos um pouco sobre as narrativas bíblicas, a gente precisa estudar um pouco sobre a cultura de Jesus, sobre a religião que imperava quando Jesus nasceu, que era o judaísmo. Inclusive, Jesus nasceu dentro do judaísmo. Ele nasceu dentro do judaísmo. E entenda o seguinte, que Jesus era hebreu. E lá em Israel, a língua que se fala é hebraico. E essa palavra fé não existe no hebraico. Entenda isso aqui. Essa palavra fé não existe no hebraico. Quando Jesus ia falar sobre fé, ele não falava fé, ele falava emuná. Emuná. Por que é importante isso, pastor? Sabe por quê? Porque quando você vai estudar essa palavra, emuná, no seu sentido original, você entende, você tem uma compreensão muito maior e mais profunda sobre fé. Fé no hebraico não existe, o que existe é emuná, e emuná em hebraico significa confiança. 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 Jesus não mandava as pessoas, ele não falava grego, porque fé é em grego. Jesus falava hebraico, então ele mandava as pessoas, ele pediu para as pessoas ter emuná, confiança, confiar em Deus. E aqui, em Marcos 4:35, eu quero fazer uma rápida divisão sobre níveis de fé. A primeira coisa que a gente entende aqui sobre níveis de fé é que o tipo de fé mais superficial é a fé de boca. Se você sair agora em qualquer parte do mundo, se você sair aí agora nas ruas, você vai encontrar muita gente dizendo que tem fé. Ah, eu tenho fé. Ah, eu tenho fé em Deus. Muita gente dizendo que tem fé, dizendo que tem fé em Deus. Mas quando a situação aperta, quando a situação piora para a pessoa, como diz o povo, quando o bicho começa a pegar, aí a pessoa que dizia que tinha fé, já fica logo desesperada, já fica logo aflita, já fica logo apavorada, já fica logo angustiada. A pessoa que dizia que tinha fé, já fica logo sem saber o que fazer. E que fé é essa? Que fé é essa que a pessoa diz que tem fé, mas na hora de manifestar a fé dela, ela começa a ficar angustiada, aflita, atribulada, começa a ficar desesperada. Que fé é essa? É esse tipo de fé que Jesus não aceita. A fé superficial, a fé de boca. A fé de boca. A fé de boca todo mundo tem. Todo mundo diz que tem fé. Todo mundo diz que tem fé. Mas a verdadeira fé não é essa. E existe outro tipo de fé. A fé nos outros. Ou seja, a pessoa ela tem fé que todo mundo pode ser curado. Ela tem fé que as coisas dão certo na vida de todo mundo. Ela diz
assim, ó, não, eu tenho fé que você vai conseguir, eu tenho fé que vai dar certo para você, mas quando é a vez dela, quando é o momento dela, ela não manifesta a mesma fé que ela tem nos outros, ela não manifesta na vida dela. Mas qual é a verdadeira fé? Qual é a fé que agrada a Deus? Qual é a fé que te faz viver milagres? Qual é a fé que nos faz viver milagres? E eu posso dizer para você que eu sou resultado da fé que me fez viver milagres. Eu sou resultado da fé que me fez ter muitos livramentos. Eu sou resultado da fé em Deus que me fez estar vivo até hoje. Porque se não fosse por essa fé, eu nem sequer estava aqui pregando esta palavra. Mas eu quero dizer que se você põe de fato a sua fé em Deus, não só com palavras, mas com atitude, o que é a fé? A fé é confiar. A fé é confiar no Senhor, a fé é confiar no Eterno, mesmo que as circunstâncias pareçam que não, mesmo que as circunstâncias digam que tudo vai dar errado, mesmo que tudo não pareça favorável para mim, eu porém não dependo de palavras de homem, você não depende de palavras de homem, mesmo que tudo pareça sombrio, mesmo que tudo pareça estar dando errado, tenha fé no Senhor que na verdade está dando tudo é certo, porque o Senhor está no controle. Yarabassi, Ele honra aqueles que nele depositam fé. Se você deposita a tua fé no Senhor, a tua fé será honrada, porque ninguém que põe a fé no Senhor é envergonhado, ninguém. Glória a Deus. Isso é emunar é confiar, pôr a confiança no Senhor, pôr a confiança em Deus, e se você põe a sua confiança em Deus, em resposta você vai viver a bênção, a proteção, o milagre e a provisão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tá? Muitas pessoas me criticam, porque alguém diz assim, olha, alguém pode até usar o argumento assim, as coisas de Deus têm que ser com ordem e decência. Esse pastor Weber não anda sem máscara, ele não usa máscara. Queridos, prestem bem atenção, eu respeito as autoridades, os decretos, mas eu não ando, eu uso máscara para entrar no supermercado, eu uso para entrar no panificador, eu uso, mas eu não vivo com a máscara. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. A minha confiança não está no álcool em gel, a minha confiança não está na cloroquina, a minha confiança não está na azitromicina, a minha confiança não está na máscara, a minha confiança está no Senhor, e é nesse Senhor que eu te convido nessa noite para depositar também a tua confiança. Glória a Deus. Que essa fé, essa confiança, que o teu coração nesse momento se encha da confiança do Senhor, da confiança no Senhor, porque é Ele quem provê a tua família. Talvez você esteja passando necessidade, talvez você esteja com muitas contas para pagar, muitas dívidas, e você está preocupado. Talvez você diga, nem com o auxílio do governo eu recebi ou eu fui abençoado, mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que na segunda-feira, em nome do Senhor Jesus, as tuas necessidades serão providas pelo Senhor. Ele vai prover, Deus vai abrir portas. Deus vai abrir porta. Ah, mas não tem de onde receber. É, meu querido, é o Deus que nós servimos, é esse. Ele abre porta aonde não tem porta. Ele faz chover no deserto. Ele faz brotar no deserto. É o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Os discípulos ficaram apavorados e disseram, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem chama-se Jesus Cristo. Chama-se Jesus.